Livro Daniel, o destino do governo humano. Capítulo 3. Dong Yulan. Tema desta semana: a vitória sobre a comida sacrificada a ídolos. Meta de hoje: leitura das páginas 27 a 28. A aplicação no Novo Testamento. Conhecendo esse princípio estabelecido por Deus de não comer nada sacrificado a ídolo, qual então deve ser a nossa atitude com relação à comida sacrificada a ídolos, de acordo com o Novo Testamento? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 14 ao 22, Paulo deixa claro alguns princípios. Primeiro, devemos fugir da idolatria. Segundo, os que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. E terceiro, não devemos tornar-nos associados aos demônios. Não podemos beber o cálice dos demônios ou ser participantes da mesa dos demônios. O contexto de tudo isso, no entanto, é com relação à mesa do Senhor. Versículos 16, 17 e 21. Com relação à comida, Paulo fala: se tem paz na consciência, para você o ídolo não é nada, tampouco a comida sacrificada a ídolos, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas por causa da consciência dos mais fracos, não deve comer. 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 25 ao 31. Essa é a posição do povo de Deus no Novo Testamento em relação às comidas sacrificadas a ídolos. Mas Daniel e seus companheiros estavam no Velho Testamento. Eram ainda o Israel segundo a carne. Portanto, tinham somente uma opção: não comer para não se contaminar. Se tivesse comido, teriam parte com os ídolos. Não lhes foi fácil vencer. A provisão e o cuidado de Deus. Deus é aquele que atenta para o coração, que é correto para com ele. Seu cuidado proveu para Daniel e seus companheiros uma pessoa compassiva para cuidar deles. Daniel 1:9. Se o chefe dos eunucos não lhes quisesse dar ouvidos, ficariam sem alimento. Mas Deus lhes proveu tudo. Do mesmo modo, não tenhamos medo da perseguição das situações. O nosso coração deve estar sempre voltado para Deus. Não importa em que situação ameaçadora nos encontremos, se o nosso coração estiver correto e estivermos voltados para Deus, Ele levantará pessoas certas a fim de nos ajudar. A princípio, o chefe dos eunucos duvidou que a aparência de Daniel e seus companheiros ficasse saudável se não comesse aquelas comidas. Mas Daniel pediu que os observasse por 10 dias, durante os quais somente comeriam legumes e beberiam água. Assim, o eunuco veria a aparência deles e a dos jovens que comiam das finas iguarias do rei, e perceberia a diferença. Versículo 13. Eles criam que Deus cuidaria deles. Se o Senhor nos colocar numa situação em que podemos comer bem, então comamos bem. Não procuremos comer legumes e beber água de propósito. Mas se o Senhor nos colocar numa situação em que não haja carne, nem feijão, nem arroz, mas somente legumes e água, que faremos? Não temamos. Experimentemos por 10 dias e vejamos se nossa saúde será pior que a de alguém que come carne todos os dias. É certo que se o Senhor nos colocar nessa situação, Ele cuidará de nós. Aceitemos a situação em que o Senhor nos coloca e confiemos nele.